bem-vindos para mais um vídeo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os livros que eu vou ler no Kindle, tá? E alguns que eu já li. O porquê? Eu já tinha iniciado esse vídeo antes, e inclusive já tinha gravado que eu já tinha lido. Porém, eu não gostei do jeito que ficou, então estou regravando de novo. Eu tenho esse leve perfeccionismo nesse sentido. Porque também eu acho que eu não... Quando eu vou falar sinopse, eu não sei se deu pra entender direito. Então, eu vou reformular e quem sabe o meu computador tá aqui do lado, eu leia a sinopse pra vocês entenderem melhor, entendeu? Do que eu ficar divagando. Basicamente, eu já li 4 livros que estavam no Kindle, o Limited. Não sei falar direito, enfim, às vezes a minha dicção eu não acordo bem, mas enfim. O primeiro que eu li, eu vou mostrar no tablet porque é mais fácil, porque inclusive já tirei do meu Kindle, que é um livro da Paola Alexandra, que é Amor às Causas Perdidas. Simplesmente essa capa é perfeita quando tu nota todos os detalhes que tem, entendeu? Me faz sentido. E eu não sei se eu consigo escorar essa coisa aqui. Parou? Tá, enfim, vai ficar ali. Então, basicamente, eu demorei um tempo pra ler esse livro, tá? Mas eu vou falar da sinopse, porque eu começo a falar sobre o livro, eu esqueço que, tipo, eu tenho que falar sobre a sinopse antes de dar minha opinião. Eu vou ler no Goodreads a sinopse, que eu acho que fica bem mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Laura sempre amou uma causa supostamente perdida. Amante de contos de fadas e finais felizes, e apresentadora de um podcast que comenta histórias alheias de amores fracassados, ela sempre conseguiu ver o copo meio cheio e acreditar que tudo dá certo no final. Mas a coisa muda bastante de figura quando ela própria começa a se ver como um caso sem salvação, depois de descobrir que sua vida foi baseada em uma mentira e cortar relações com a família. Ao se ver incumbida de escrever uma matéria com potencial de expor todas as suas feridas para a revista em que trabalha, talvez as palavras de um desconhecido, ditas 3 anos antes, podem ajudá-la a recomeçar. Theo é um médico geriatra com medo da morte. Portanto, está muito familiarizado com a irremediabilidade de certas causas. Mas um tanto perdido, ele começa a questionar se deve insistir em sua residência médica em Minas Gerais, afinal, como seguir um caminho que vai mantê-lo longe da família, quando o que mais quer é cuidar dela? Então, ele decide voltar para casa, só que não esperava encontrar o gay ocupando seu quarto, e com o potencial de ocupar um lugar ainda mais especial. Laura e Theo vão se ver no meio de um turbilhão que não apenas irá obrigá-los a entender seus medos, como enfrentá-los e assim decidir por quais vale a pena lutar. E então, né, eu acabei dando 3.5 estrelas para esse livro. É o terceiro livro que eu leio da autora. E assim, eu achei que é um livro muito bom, tá? A temática é muito boa. Só que para um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas tem, que eu esqueci. Tem quantas páginas? 511 páginas. Algumas coisas ficaram muito enroladas, tá? A gente vai ter esse mistério de o porquê que ela se afastou da família, porquê que uma pauta que ela tem que escrever na revista vai ser complicada para ela escrever e que ela não tá conseguindo. E aí, eu acho que ficou muito enrolado nessa parte. Porque eu gosto quando a história ela é desenvolvida, assim. Pode ter uma coisa, só que a gente vai descobrir, eu acho, depois de 50% do livro. Então, eu fiquei assim, podia ter falado antes e ter mais coisa no final diferente, entendeu? Mas, de resto, o casal é muito fofinho. Eu dei muita risada com o que os dois aprontavam. E, enfim, basicamente, o Theo é irmão da melhor amiga da Laura. E meio que, assim, os 3 vão parar no mesmo teto, vão acabar morando no mesmo teto. Então, é uma coisa muito engraçada. E a gente tem um desenvolvimento ali do personagem. Mas, assim, também a leitura não tava fluindo pra mim. Não entendi o porquê, mas acontece, tá? Mas, assim, eu recomendo igualmente, porque é um livro muito bom pra você pensar em algumas coisas, com alguns temas que você pode não ter pensado, e, enfim, eu acho que eu também gostaria do epílogo mais desenvolvido, até certo ponto era importante pra personagem ter essas divagações e tudo mais, né? Só que depois de um tempo ficou meio enjoativo, então ela podia ter
não simplificado é a palavra, mas ter reformulado ali para ter um desenvolvimento um pouquinho mais rápido, ou com o passar de um tempo, assim. E aí depois a gente ter um epílogo com os outros personagens, com um desenvolvimento maior, enfim. Era isso. O segundo livro que eu li foi Em Busca do Romance Perdido, da Karina Reit. E simplesmente assim, esse aqui foi um livro perfeito. Falando um pouco então da sinopse desse aqui. Eu não achei a classificação indicativa do Amor às Causas Perdidas. Eu acho que é mais 16, 18, tá? E esse aqui é classificação indicativa mais 18, tá? Alguns livros, às vezes eu esqueço de falar, alguns livros têm escrito sobre isso, outros não, entendeu? Esse aqui, inclusive, tem na capa. Então, né, ponto positivo. Mas eu vou ler aqui rapidinho, então. Quando a doutora Vivian Sade é convidada para coordenar a maior expedição arqueológica já realizada no Egito, não hesita em aceitar. A pegadinha? Ela precisa estar casada, pelo menos no papel, para embarcar na aventura. Diante das opções, escolhe o Dr. Eike Ross, o renomado, esquivo e solteiro arqueólogo responsável pela escavação, acreditando estar tomando a decisão certa. Ela não estava. A paciência já escassa do irritadiço Dr. Ross está chegando ao limite. Ele não suporta mais lidar com seus superiores, as autoridades egípcias ou a imprensa que o cerca como abutres. Para piorar, os financiadores do projeto lhe vão dar opções. Ou ele se casa com a nova arqueóloga, ou ele perde a coordenação. Mas quem é essa mulher sorridente que chega traduzindo seus documentos, desafiando suas ordens e ainda por cima falando árabe? Quando o antigo papiro promete conduzi-los à mais extraordinária das descobertas, eles decidem deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos. O problema? Quanto mais escavam as areias do Vale dos Reis, mais difícil fica para Eike negar sua admiração pela nova esposa e que seu coração, antes gelado, volte a bater como nunca, despertando emoções que ele até então desconhecia. Esse livro aqui, eu dei 5 estrelas para ele, porque assim, ele foi muito bom, porque eu li me divertindo horrores, tá? Romance que eu consegui ler super rápido, uma leitura super fluida. Sempre tava acontecendo alguma coisa que tu ficava tipo assim, meu Deus do céu, e agora? E assim, dei muita risada com esses dois personagens. Assim, no início eu fiquei com muita raiva dele, porque ele é aquele personagem que eu tava sentindo que ele tava se sentindo um pouco ameaçado por ela. Quando eu falo que eu tenho perfeccionismo, é nisso que eu tô falando. Porque eu, editando esse vídeo, percebi que eu gostaria de ter falado um pouco mais sobre algumas coisas. E não, eu vou reformular. Por isso que eu estou com uma camiseta diferente. Vamos lá. Primeira coisa, ele não gostava muito dela. E não era porque ela era mulher. Era porque ela tava se sentindo ameaçado, ameaçada a posição dele dentro da arqueologia ali como chefe, entendeu? Porque na cabeça dele, ela ia chegar lá, ia tentar ferrar com ele e ia conseguir a vaga dele, entendeu? E aí as coisas do Egito iam se perder, entendeu? Então, por isso que ele estava tratando ela daquela forma. Porém, quando ele percebeu que ela tinha paixão pela arqueologia da mesma forma que ele, e que ela também não deixaria as pessoas roubarem as coisas assim como bem entendesse, ele começou a passar... Ele já achava ela bonita, já tinha um desenvolvimento ali, mas ele já começou a achar ela mais bonita ainda, entendeu? E foi desenvolvendo, e aí ele começou a ver a beleza, além da beleza física dela, o intelecto dela, tanto que ele cita isso no livro, que ela era inteligente, mas não era só isso. Ela realmente tinha uma paixão pelas línguas e conseguia fazer várias coisas, entendeu? Então ele começou a realmente se apaixonar nesse sentido. E o que eu falo que ele também viu é que, por exemplo, uma coisa que eles citam no livro é que muitas das vezes acontece roubos nesses sítios de arqueologia. Que é basicamente o quê? A gente tem o papiro A, B e C. E aí, um país vai lá e pega o A e leva pro seu país. O segundo, o outro país pega o B e um outro país, um terceiro país, pega o C. E acaba que esses 3 papiros, na verdade, eles fazem parte de um conjunto. E para traduzir do jeito certo, você precisa do conjunto. Então, eles falam isso, que às vezes eles não querem que isso aconteça, de aquilo sair do Egito.
Porque ele tem direito de ficar do Egito, já que é a história deles, entendeu? Então eu gostei muito eu amo, tá, as histórias do Egito, eu amo todas as histórias envolvendo isso, e também arqueologia. Então foi um livro perfeito pra se ler, tá? E eu só voltei aqui pra falar disso, porque eu achei que não ficou certo como deu pra entender o personagem, entendeu? Porque ele realmente tava se sentindo ameaçado, eu tava achando ele um cretino, mas depois a gente vê um pouco que realmente ele se importava com aquilo e que ele tava desenvolvendo a parte de acreditar um pouco nas pessoas, e daí depois ele começou a se tornar uma pessoa melhor, tá bom? Então, era isso, eu só precisava realmente vir aqui falar. E o final eu fiquei tipo assim, eu quero um próximo livro pra ontem, entendeu? Na minha mesa, sobre esse casal aqui, entendeu? Tipo assim, antes do epílogo realmente acontecer, o que foi desenvolvendo em algumas partes, tipo assim, a gente teve o epílogo, né? Uns anos depois. Vários anos depois. Então, pensa que bom seria, tipo assim, um segundo livro sobre daqui, sei lá, 2 anos dessa história aqui, de algumas coisas acontecendo, e aí o próximo livro sobe mais 2 anos, e aí junta tudo pra o epílogo desse. Pra mim seria perfeito, entendeu? Enfim, super recomendo. Inclusive, esse livro eu peguei de indicação do canal da Paula Alexandra também, inclusive. Tem um canal no YouTube que se chama Livros e Fuxicos, e eu peguei a recomendação desse livro lá. Eu pego vários livros de romance de recomendação dela, porque assim, perfeitos. O próximo livro que eu li foi O Encantador de Gatos, do Jack Galaxy. Pra quem não conhece ele, vou mostrar a capa mais perto, peraí. Pra quem não conhece ele tinha ou tem um programa chamado Meu Gato Endiabrado, que tá na HBO, se eu não me engano. Mas enfim. Esse aqui eu nem vou ler porque eu vou falar mais rápido, assim. Que, primeiro, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Foi uma leitura super boa pra quem gosta de gato, pra quem tem gato e que você quer transformar a vida deles melhor, entendeu? Não que você não esteja fazendo isso, mas algumas coisas, inclusive ele fala no livro, a gente traz muito pro ser humano. Tipo assim, como o ser humano faria uma coisa, ele acha que o gato faria assim, mas não, eles não fazem isso, eles têm um comportamento diferente. E algumas pessoas esquecem, inclusive, que os animais são seres sencientes. O que seria isso? São animais que sentem emoções. Raiva, angústia, alegria, felicidade, tudo isso são sentimentos e eles sentem. E algumas pessoas, eles sentem isso, só que as pessoas humanizam algumas coisas que, tipo assim, é o comportamento deles, entendeu? O comportamento deles, eles gostam de arranhar, entendeu? Agora você tem que ter 2 opções, uma coisa que ele fala aqui que eu vou citar. Por exemplo, se você não quer que seu gato... claro que eu tô simplificando, né? Mas se você não quer que o gato arranhe o sofá, por exemplo, você diz não pra isso. Mas você tem que ter um arranhador, então, pra ele arranhar, porque não é só exercício. O gato se alonga, ele consegue tirar algumas unhas que estão... Porque às vezes tem essas casquinhas, sabe? Também é um marcador de cheiro, porque os gatos gostam de misturar o cheiro deles com o nosso cheiro. Então, algumas pessoas, eles só olham muito assim, ai, eu quero ter um gato, mas eu também não quero que o gato apareça na estética da casa. Então, não vai ter arranhador na sala, não vai ter não sei o quê. Então, você vai perder cortina e vai perder sofá. E não adianta reclamar com o gato. Tipo assim, ai, gritar com ele, brigar com ele, ele não vai entender o porquê que você tá fazendo isso. Porque pra ele não faz nada, entendeu? Então tem várias outras opções, inclusive bater no gato não é uma solução, tá bom? Vamos lembrar disso. Ótimo pra quem quer várias dicas de como é que o gato, por exemplo, às vezes ele cita tipo, ai, meu gato tá arranhando tal coisa, ou meu gato tá violento, tá agressivo, sabe? E ele vai citando alguns exemplos de como resolver isso e que o ser humano tem que se comprometer e que o animal faz parte da sua família e que ele tá lá contigo, entendeu? Então, e também refletir bastante de, se você quer ter um gato, eu posso até devagar isso por muito tempo, mas se você quer ter um animal, você tem que ter responsabilidade com ele, entendeu? Você tem que brincar com ele. Ai, meu gato tá destruindo tudo. Então, tira 15 minutos do teu tempo de manhã e de noite pra brincar com o gato. O meu gato, inclusive, ele está aqui deitado. Ele ama bolinha de papel, entendeu? Ele gosta de brincar com outras coisas, mas bolinha de papel,
é o máximo pra ele. Então eu divaguei muito sobre esse livro, só que assim, é muito bom ler sobre comportamento felino, tá bom? Eu recomendo pra todo mundo, tá? E muitas pessoas dizem, ai, gato independente, não sei o quê. Até certo ponto, entendeu? Mas eles gostam de brincar. Tem gato que, se você treinar, você consegue andar na coleira com ele. Por exemplo, eu tenho 2 gatos. O Simba, que é o mais velho, não é um gato que gosta de sair na rua, ele é muito assustado. O Kovu já seria um gato que eu conseguiria, eu acho, levar e ele com certeza ia escalar em alguma árvore, tá bom? Porque ele ia ficar super feliz. Então temos várias opções. Eu super recomendo se você tem um gato pra você ler sobre isso. Ou até se você não tem, só leia. Tu vai ver que esses gatos, eles sim são simplesmente maravilhosos, tá bom? E eu terminei hoje de manhã A Gata do Dalai Lama, do David Misch. Essa capa não tá muito boa, mas enfim. Eu vi que tem uma série de livros sobre essa gata aqui, mas eu não sei se tem todos no Kindle, inclusive traduzidos para o português. Mas, basicamente, é a história de como o Dalai Lama resgatou essa gatinha. E uma coisa que eu não sabia, que eu achei muito legal, foi que a narrativa é baseada nela. Tipo assim, ela falando, digamos assim, sobre as vivências dela. De tipo assim, como ela foi resgatada. Eu achei que eu não ia sobreviver, mas daí eu fui comprada por $2 e eu fui levada para esse templo, para esse lugar e fui alimentada na boca. E foi indo assim as perspectivas. E o livro fala também que ele não quer te impor algumas coisas, ela vai colocando ensinamentos que ela vai aprendendo, mas que baseados em pessoas que estão na história. Não sei se deu pra entender. Que é basicamente o quê? A gente vai ter o Dalai Lama, né? Eles chamam Sua Santidade, se encontrando com várias pessoas. E às vezes as pessoas vêm com algumas dúvidas, que é uma dúvida da gata também. E aí o Dalai Lama responde, Sua Santidade responde de um jeito. Ou as pessoas que ela conhece, que tem um restaurante que ela desce lá, e aí o cara descobriu, tipo, o cara é conhecido por odiar gatos. Só que aí ele descobriu que ela era a gata do Dalai Lama. Então ele começou a tratar ela super bem. E ele falava, ai não, essa gata aqui é da sua santidade, Dalai Lama. Ela adora vir aqui. E as pessoas, meu Deus. Só que depois ele tem uma revelação de algumas coisas. Revelação não, mas tipo assim, ele acaba entendendo algumas coisas que ele tá fazendo, que ele só pensa no eu muito. E ele começa a parar de ficar falando e se achando de tipo assim, essa gata do Dalai Lama, não sei o que, não sei o que. Ele só começa a transformar as coisas de uma forma mais simples. Enfim, é uma leitura muito boa. Eu me dei também 4 estrelas. Foi um livro super maravilhoso de ler. Foi divertido. E algumas coisas assim, tu pensa que as perspectivas das pessoas mudam conforme o que acontece. Enfim, gostei muito. Marquei várias coisas nesse livro. E é basicamente isso que eu li. E eu vou ler agora. No caso, eu não vou ler hoje. Deixa eu tirar isso aqui. Eu acho. Não sei. Vamos ver. Mas eu vou continuar numa série que, inclusive, eu li num vídeo, o primeiro livro. Olha que bonitinho. Eu comprei lá no Rio. Esse aqui é uma necessaire. Só que aí ela cabe perfeitamente no meu Kindle. Então eu coloco nele. O nome da série é Santerra. Santerra? Eu acho. Santera? Não sei. Livro 2. A Escolha do Defensive Back. É da Kel Teixeira e Grazi Fontes. Que o primeiro livro é A Garota do Quarterback. Que eu já falei num vídeo aqui. Vou ler a sinopse, como sempre, né? Em Santerra, onde o campus fervilha de paixões proibidas e romances intensos, Sarah é a típica líder de torcida, loira e brilhante. Parece merecer o título de garota de ouro. Contudo, ela esconde um segredo. Jack, o astro do time de futebol que partiu seu coração. Ele não liga para relacionamentos sérios, e parece que tudo o que move é com quem será a próxima transa, tá? Esse livro aqui, reforçando, é mais 18, tá? A série é mais 18. Ela já havia decidido que nada a faria estar em sua cama novamente. Esse seria a regra número 1. O problema era que Jack era bom em quebrar regras.
E bastou uma noite de fraqueza para unir novamente esses dois opostos, e a chama do desejo se acender. No entanto, quando uma reviravolta traz notícias inesperadas, a vida de Sarah vira de cabeça para baixo. Ela está sozinha em meio a segredos e rivalidades, e confiar em Jake é o mesmo que escolher errar novamente. Mas esta é a questão, ela quer errar? Bem-vindos de volta à Sem Terra, onde a chave para a redenção e amor pode estar em meio ao caos. Enfim, é esse livro aqui. Eu estou assim, não sei o que eu vou achar dele, porque o primeiro livro da série começou muito bom e aí teve algumas questões que eu senti falta. E vamos ver sobre como é que vai ser esse livro aqui. Então, até a próxima atualização. Então, eu estou aqui para falar sobre as últimas 2 atualizações dos livros. Eu vou, acho que, relembrar um pouco, só pra eu conseguir seguir uma linha que vocês entendam. Teve um outro vídeo que eu falei sobre a Garota do Quarterback, que é o primeiro livro dessa trilogia, e eu dei 3 estrelas, se eu não me engano. Porque eu vou só lembrar assim, que a garota, né, a Emma, ela tem vários traumas, e que o Ethan ajuda até certo ponto ali, o casal a se desenvolver, ela conta o que tá acontecendo. Só que e o Ethan é do time de futebol americano, né? Como fala o título, é o quarterback. Só que tem algumas questões que eu acredito que deveria ter uma psicóloga envolvida, tá? E agora vamos falar um pouco da série em si. Eu acho que também deveria colocar o tópico disso, porque as 3 garotas têm traumas muito significativos, cada uma de um jeito diferente, mas tem, tá? E agora o segundo livro, que é a escolha do defensive back, eu dei 3.5 estrelas. Foi um livro, acho que é o que eu mais gostei dessa trilogia. O Jack não tava entendendo porque eles não estavam juntos, a Sarah também não queria falar, enfim. E a Sarah, ela nasceu com uma mãe narcisista, que ela nunca era boa o suficiente, e ela levava isso muito pra questão dela. E aí acontece uma coisa no livro que acaba juntando o Jack e a Sarah de novo, e aí os amigos estão lá pra ajudar ela. Eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei no sentido do que estava acontecendo, do jeito que foi escrito. Eu acho que eu queria que a Emma, que é uma das melhores amigas da Sarah, tivesse falado com a mãe da Sarah. Só queria que ela tivesse tido uma interaçãozinha ali, entendeu? Enfim, é um livro que a gente meio que tá entendendo o que tá acontecendo, mas, né, o final dá início para o terceiro livro, que é o último touchdown. Eu vou deixar vou estar deixando as capas aqui, obviamente você já deve ter visto, porque eu já até tirei do Kindle. Eu dei 3 estrelas, tá? O terceiro livro vai falar sobre o Mike. Eu ainda não entendi muito bem qual é a posição dele, mas enfim, ele é conhecido como, palavras da sinopse, não minha, o Gago Virgem. E ele é zoado pelos outros companheiros de time porque ele quer esperar a garota certa, tá? Pra perder a virgindade e tudo mais. Ele geralmente gosta de ficar no canto dele. E aí, a gente tem a Sabrina. Sabrina, que é totalmente o oposto dele. Ela é um furacão. E também tem vários problemas envolvendo a infância dela e o que aconteceu. E acaba que, por conta dos outros casais ficando juntos, tem uma troca de quarto envolvendo tudo ali, tá? Principalmente no segundo livro. E aí, o Mike acaba tendo que dividir o quarto na universidade com a Sabrina. E ela é totalmente oposta, ele fica louco e eles ficam se indicando e vão se desenvolvendo. E aí acaba rolando beijinhos, negócio ali, eles não conseguem parar de pensar nisso. E aí tem outros desenvolvimentos da história, que eu não vou falar porque vai ser spoiler. Só que também, eu acho que eu senti falta
de tratarem mais as questões das meninas, indo se tratar num psicólogo, conversando com alguém, não ali só resolvendo com os meninos ou com os amigos, sabe? Alguns conseguiram superar, as outras aparentemente vai demorar um tempo para superar, tá? Mas às vezes só o amor não resolve, tá? Os traumas psicológicos, ok? Vamos lembrar disso. E também uma coisa que a gente tem no final desse terceiro livro, um epílogo. E aí a gente vê a parte dos meninos naquela fase do futebol americano, que eles já estão formados, tá? A gente já sabe quem casou, que se tem filho, se não tem filho. Mas a gente não tem sobre a profissão das meninas. Porque assim, a gente obviamente vê o dos meninos, mas ninguém fala de um projeto que a Ama estava fazendo no final. O que aconteceu com a Sarah, se ela continuou depois sendo líder de torcida, se ela voltou, o que aconteceu. Não temos também ali da Sabrina, o que ela foi fazer depois. Tipo assim, focou muito nos meninos e faltou das meninas. Também faltou algumas relações de alguns personagens que eu achei que eu gostaria de ver, porque eles eram os cretinos, tá? Afetaram muito os personagens principais, e aí eu gostaria de ver o que eles se tornaram, o que aconteceu depois, sabe? Então por isso que eu achei que eu dei 3 estrelas, porque a história da Sabrina e do Mike foi boa, porém esse final eu fiquei assim, podia ter falado mais, então, sobre o desenvolvimento de todo mundo, sabe? É isso que eu achei. Eu ainda acho que vale, assim, 3.25 a história dele, sabe? Mas, enfim, é uma série que é boa pra você ler. É uma coisa que, pelo menos, eu acho que você consegue ler rápido. Só que tem várias pimentinhas, tá? Muitos foguinhos, muita caliência. Só que, como eu falei antes, algumas coisas eu queria um desenvolvimento dos personagens, eu não queria mais isso, entendeu? Enfim, mas isso é coisa minha, né? Como eu disse, porque tem gente que leu e amou. Cada um. Mas eu ainda acho que vale a pena vocês lerem, tá? Então, é basicamente isso sobre esses livros. Eu me diverti lendo, eu passei raiva com os personagens, eu fiquei tipo assim, meu filho, tu não tá conseguindo ver as coisas que estão na tua frente, mas foi basicamente isso. Se tivesse o quarto livro, então, com o desenvolvimento maior dos personagens, após eles se formarem, eu gostaria de ver, tá? Eu leria, tá? Então, basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, se inscreva e até o próximo vídeo.